Hoje com o pastor Joseph Prince. Amém? Então escute a palavra primeiro. Deus ama você. Ele quer remover todo orgulho. Ou quando você vê pessoas que estão fracassando. Às vezes lidamos com garçons ou garçonetes e eles são mal-humorados. E você diz, o que pensa que é? Você é só um garçom? Por que me trata assim? Não vou te dar gorjeta. Aí você pensa, eu nunca dou gorjeta mesmo. Seja gentil com o garçom ou com a garçonete. Por que você não é gentil com essa pessoa que te atende? Seja cortês com as pessoas que estão trabalhando. Outro dia, eu e Wendy vimos um rapaz que estava trabalhando, era um estudante, que estava trabalhando à noite. O patrão estava gritando e pressionando ele estava se esforçando ao máximo, ele veio à nossa mesa e, como é natural, ele estava com pressa e não agia da forma correta, da forma esperada. É muito fácil para nós menosprezarmos alguém que não cumpre seu trabalho e mandarmos ir embora. Já vi isso acontecer. Mas é bom, nesse momento, dizermos para essa pessoa, você está fazendo um grande trabalho. Podia ser o seu filho. Poderia ter sido com o seu filho. Por isso, você deve tratar as pessoas como fossem seus filhos. Trate como queria que tratasse seu filho. Eu respeito aquele rapaz, ele estava trabalhando. Muitos estariam na farra. Se um rapaz rico tem uma Ferrari, dirige por aí, tem muito dinheiro, eu não tenho problemas com isso. Só quero dizer que ele não é melhor do que o rapaz que está ganhando o seu pão duramente. Sejamos gentis. Sejamos gentis. Ficou clara essa questão? Que esse texto não pode ser usado contra o crente para defender a ideia que podemos ser salvos hoje e amanhã perder a salvação. Deixe-me dizer que é uma doutrina miserável dizer que podemos ser salvos hoje e perder a salvação. Não, amigo, você é salvo para sempre. Existe algo na palavra de Deus que precisamos aprender. Deus quer que tenhamos longa vida. Ah, amém, pastor, 120 anos. Sim, eu acredito nisso, irmãos, mas escute. A Bíblia diz, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha Yeshua, salvação. A abundância de dias é conhecer mais a Jesus e fazê-lo conhecido aos outros. Você está sendo usado por Deus aqui na terra. Morrer e ir para o céu não vai ser de utilidade. Ah, mas eu quero ver Jesus. Você pode ver Jesus aqui na terra, você vai ter muito tempo no futuro. Você não pode dizer, eu vou visitar os que já morreram e vou pregar o evangelho para eles lá. Não, não existe isso. Nossa utilidade é aqui na terra. Amém? Continuemos. Existem graus de proximidade. Existia entre os 12. Pedro, Tiago e João eram próximos. Em mais de uma ocasião, Jesus convidou somente Pedro, Tiago e João. Você lembra? Na casa de Jairo, no jardim do Getsemane, no Monte da Transfiguração, somente Pedro, Tiago e João. Seus nomes significam a pedra que foi substituída pela graça. E vimos grandes milagres nessas ocasiões. Mas entre Pedro, Tiago e João tinha um que era mais próximo de Jesus do que os outros. E quem era ele? João, que recostava no peito de Jesus. É por isso que no Evangelho de João nos diz assim, ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. O Senhor Jesus procedeu do Pai. No último capítulo de João, nós vemos João recostando no peito de Jesus. Esse era o mesmo João que recostava no peito de Jesus, como Jesus recostava no peito do Pai. O Filho descansava no Pai e o discípulo João descansava em Jesus. O Evangelho de João fala do amor. O amor do Pai pelo Filho e o amor do Pai e do Filho por nós. E Deus diz, continue no meu amor. Continuem com o meu amor. Vocês me escutam? Pessoas famosas através da história têm dito, não faça com os outros o que não quer que façam com você. Mas Jesus é positivo, ele diz, faça com os outros. Você pode não fazer nada pelos outros que não quer que façam com você e viver de forma egoísta. Mas Jesus diz, faça para os outros
Alguns dizem, eu não machuco as pessoas, mas isso não é positivo. Ame o seu próximo de forma prática. Tome a decisão de amá-los. Amém? Hebreus 10, 1, 2. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam. Aperfeiçoar, no capítulo anterior de Hebreus, fala da consciência. Certo? Nós não somos perfeitos no nosso comportamento, mas perfeitos na nossa consciência diante de Deus. Por quê? Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Uma das coisas que as pessoas se opõem no ensinamento da graça é que dizem que nós não damos às pessoas a oportunidade de serem conscientes de seus pecados. Eles têm a ideia que a consciência do pecado é algo bom. E nós ensinamos que não devemos ser conscientes do pecado. A verdade é que, mesmo que você não seja consciente do pecado, no mundo em que vivemos, essa consciência vai existir. Ok? As pessoas sempre terão culpa e condenação. A ideia que a consciência do pecado faz você santo não é verdadeira. Porque pela lei vem o conhecimento, a consciência do pecado. O que aconteceu após Israel receber a lei? Cometeram uma transgressão que não haviam cometido antes. Construíram o bezerro de ouro. Quando haviam dito, Kol asher diber Adonai naaser, tudo que Deus ordenar poderemos fazer. Sim, disseram isso, mas acabaram construindo um bezerro de ouro. Assim, fica muito claro que, no momento que somos conscientes do pecado, nós cometemos pecado. Isso quer dizer que estamos dizendo que somos sem pecado? Alguns me acusam, mas eu nunca disse isso. Que sentido faria dizer que somos a justiça de Deus em Cristo se não tivéssemos pecados? Se não existissem pecados, éramos justos por nós mesmos. Pense, use a cabeça. Use a sua massa cinzenta, certo? Pense bem, ao som daqueles que acreditam em João 1:1, que nós não temos pecado. Não, temos pecados, mas os confessamos. Na verdade, confessamos sempre nossos pecados. Ou seja, reconhecemos que temos pecados. Não creio que 1 João 1:9 deve ser usado para dizer assim, eu tenho que confessar meus pecados quando peco, então não vou ser perdoado. Eu sou contra esse ensinamento, mas confessamos os nossos pecados. No meu livro, O Poder de Crer Corretamente, usei uma ilustração. O empresário tinha um livro caixa e estava cheio de anotações em vermelho, que significava as dívidas que ele tinha. Ele chegava ao escritório e não queria nem olhar para o livro caixa. Por quê? Porque era muito estressante, era difícil olhar para o livro, e ele dizia para a secretária, pague o que puder com o dinheiro que ainda temos. E, finalmente, um amigo generoso que ele tinha, um homem rico que era seu amigo, sabendo da situação, pagou tudo. Agora, quando chega no escritório, ele pega o livro caixa e abre para ver suas dívidas e examina toda a sua situação financeira e vê que foi tudo pago. E com a consciência da dívida que ele tinha, ele se sente profundamente grato ao seu benfeitor. Assim, o fato é esse. Nós temos consciência dos nossos pecados? Sim, confessamos sempre os nossos pecados. Mas não confessamos para ser perdoados. A palavra confessar é homologeo, dizer a Deus que pecamos, mas já fomos perdoados em Cristo. Mas eu jamais ensinei que nós não temos pecado. Se dissermos que não temos pecados, fazemos Deus mentiroso. Olha o contraste. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porém, existem pessoas que dizem que não têm pecados. Os agnósticos dizem isso. Eu nunca disse isso. Se dissermos que não temos pecados, por que confessar que somos a justiça de Deus em Cristo? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz, os sacrifícios de cordeiros, bezerros, ano após ano, sacrifícios repetidos,
no altar em Israel tivessem funcionado pelo menos uma vez, os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. É a Bíblia que diz, irmãos, se o sacrifício tivesse funcionado, não teríamos consciência do pecado. Se o pagamento fosse suficiente para cobrir a dívida, mesmo que o livro caixa fosse grosso, se o pagamento fosse suficiente, não haveria mais dívida. Isso quer dizer que às vezes você não olha para as suas antigas dívidas? Claro que sim, às vezes eu digo, Deus, eu sou uma pessoa tão orgulhosa, sou temperamental, tudo bem falar isso, mas não confesso para ser perdoado. Confesso porque já fui perdoado. Seu perdão cria uma atmosfera que produz em mim honestidade. Confessamos uns aos outros. Amém? Outro dia alguém mandou um texto para mim dizendo, eu estou passando por problemas físicos, desafios, eu fui para o hospital. Eu disse, vamos orar juntos, eu também às vezes sinto esses sintomas mentirosos. Eu não acusei, não disse, irmão, qual foi a sua falha? Não, nós estamos todos no mesmo barco. Podemos ser sinceros, na verdade, você pode dizer para sua esposa, eu tenho um temperamento forte, Deus está trabalhando, amor. Só é possível dizer isso se estamos numa atmosfera de aceitação com Deus e para com o nosso cônjuge. Por isso, muitas vezes escondemos, não temos certeza do perdão e ficamos pedindo perdão constantemente. Isso gera uma atmosfera de temor e insegurança. Mas o versículo 2 de Hebreus 10 diz que se tivesse funcionado, não teríamos mais consciência de pecados. Se eu devo a alguém muito dinheiro, eu fico evitando essa pessoa o tempo todo. A pessoa chega, eu saio. Vejo a pessoa no shopping e subo a primeira escada rolante. Por que eu odeio essa pessoa? Não, porque eu a devo. Mas se algum milionário pagar a minha dívida, eu vou para a pessoa e vou dizer, oi. Mas a Bíblia diz que não somente Jesus pagou a dívida, mas pagou deixando o saldo. É como se eu devesse 10 mil e ele foi lá e pagou a pessoa a quem devia 1 milhão. Se eu soubesse que essa pessoa, por causa da oferta pela culpa, ganhou 120% mais, vamos supor que essa pessoa ganhou 1 milhão de dólares. Esqueça um pouco a matemática e me acompanhe. Para os 10 mil que eu devia, alguém que me amava, pagou aquele a quem eu devia, pagou 1 milhão. Pagou mais? Sim. Se eu ver o meu credor, o que eu faço? Corro? O evito? Eu me aproximo dele e digo assim, você lucrou por causa de mim. Pago meu almoço, pago uma janta. Aqui no shopping tem ótimos restaurantes. Você ficou rico por causa de mim. Meus 10 mil dólares viraram para você 1 milhão de dólares. Quero que você entenda que Jesus pagou com sobras por nossos pecados. Aproxime-se de Deus com ousadia. Chegue próximo. Se você sabe que os seus pecados foram perdoados e o perdão foi tão grande que Deus foi glorificado, sua santidade foi mantida, ele não comprometeu sua santidade. Na verdade, sua santidade foi glorificada na morte do seu filho, porque a lei exigia uma penalidade e Jesus cumpriu plenamente essa penalidade. E todas as exigências divinas que estavam sobre mim, de santidade e justiça, o sangue de Jesus pagou. Deus agora, digo em reverência, é como se o sangue fosse aspergido e Jesus dissesse, é suficiente, Pai? Irmão, foi mais do que suficiente. Deus foi glorificado, sua lei magnificada. Jesus Cristo nunca quebrou a lei, ele a cumpriu. Nós não estamos sob a lei porque ele cumpriu, ele não a quebrou, ele a cumpriu. Você compreende o que eu estou dizendo? Se eu me aproximo de Deus e tenho consciência de pecado, sabendo que alguém já pagou por mim, e eu ainda evito a pessoa a quem devia e quem pagou sabe disso, ela não ficaria ofendida? Não sentiria que sua generosidade foi desonrada? Mas se minha dívida foi paga e ninguém me dissesse,
Essa é a situação do mundo. Eles evitam Deus porque nos seus corações pensam: eu não consigo cumprir a lei de Deus, Deus exige santidade, Deus exige isso ou aquilo de mim, eu não tenho como cumprir, eu não quero saber de Deus. Por quê? Porque não suporto a acusação da consciência. É uma coisa que você não pode fugir. Pode subir a mais alta montanha, descer ao mais profundo do mar. A consciência acompanha. Essa consciência, o conhecimento interior, deve ser aspergido pelo sangue de Jesus, para que não tenha mais dívida na consciência. E se os meus pecados foram pagos, mas se minha dívida foi paga e a pessoa que veio dizer para mim que alguém pagou a minha conta é alguém que não sabe muito das coisas, é alguém que não tem o conhecimento apropriado daquela questão e diz para mim que eu tenho que pagar ainda alguma coisa, eu vou continuar com a consciência do pecado. Por isso, existem crentes que têm consciência de pecado porque isso ouviram do púlpito. Não houve clareza. Existem pessoas, sinto em dizer até pregadores, que preferem que você tenha consciência de pecado para controlá-lo, dizendo: faça isso, faça aquilo. E você se sente bem quando faz essas coisas porque traz calma para a sua consciência. Mas o que está fazendo é uma oferta morta. Não está ofertando a Deus boas obras. E aqui está a diferença. Amém? Já vamos concluir, mas veja isso. Existem verdades importantes nesse capítulo. Vejamos o que diz no verso 3. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Veja que não existia mais consciência do pecado, mas somente uma recordação anual. Existem igrejas que dizem que temos que relembrar as pessoas dos seus pecados e não ensiná-las a não ter consciência do pecado. Eu estou do lado da Bíblia. Eu testifico a obra perfeita, a obra completa de nosso Senhor Jesus Cristo, que glorificou tanto a Deus que um sacrifício pelos pecados foi suficiente. Por isso não devemos ter mais consciência do pecado como os judeus tinham no Antigo Pacto. Tinham que sacrificar todos os anos porque o sacrifício não era perfeito. Por isso nunca tinham a consciência tranquila. Nossa consciência é tranquila porque temos o sacrifício perfeito. Vejamos o versículo 4. É impossível que o sangue de touros tire os pecados. Verso 9, então disse: eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeira coisa importante. A primeira, a vontade de Deus. Jesus disse: nem todo que me chama de Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Vemos aqui a vontade do Pai. Jesus veio cumprir a vontade de Deus. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. A primeira coisa importante é a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Tirar o primeiro para estabelecer o segundo. Tirar o Antigo Testamento, que diz que se obedecermos temos as bênçãos, se desobedecermos temos a maldição. Deus quer tirar isso fora e estabelecer o segundo, que é a graça. O primeiro é a lei, o segundo é o novo concerto, graça. Essa é a vontade de Deus. Alguns têm a ideia de que a graça é inferior, a lei é maior, mas a vontade de Deus é remover a lei. A lei nunca foi vontade de Deus. O homem é que pediu. Assim Jesus diz: Pai, eu vejo em seu coração que o Senhor não quer mais lidar com as pessoas, abençoando quando obedecem e amaldiçoando quando desobedecem. Vejo seu coração, Pai. O povo acaba sempre desobedecendo a lei. Veja o seu coração. Sua vontade é tirar o antigo concerto e estabelecer o novo. Aqui estou para fazer sua vontade. Estabelecer a graça custou a Deus o preço mais alto que poderia ser pago. Mas ele veio fazer a vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus. Pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados, separados,
Santo quer dizer separados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Sabia que é santo em termos de posicionamento diante de Deus para sempre? As bênçãos dos santos são suas. Ser santo significa, eu vou à sua casa e existem coisas que você não quer que eu veja, são preciosas e caras, você esconde, tranca suas barras de ouro. Você não quer que ninguém saiba quantas você tem. Mas você deixa eu ver suas fotos, o que eu não queria ver, eu já vi o bastante. Assim, existem coisas que trancamos e escondemos porque são preciosas e valorosas, são caras. Santo significa separados. Por ser especial, Deus separa você do mundo. Quando o mundo está deprimido, você está descansado. Quando o mundo diz, e agora? Você diz, glória a Deus, eu o conheço. Ele vai dar a vitória. Quando o mundo diz crises financeiras. Quando o mundo diz crise, vemos que Cristo tem a resposta para a nossa crise. Graças a Deus pelas crises. Um passarinho olhou para o outro e disse, por que eles estão estressados? Olhe para nós, estamos felizes, nós não temos cuidados. Outro disse, é porque eles não sabem que tem um Pai Celestial que os alimenta como nós somos alimentados. Eis que as aves dos céus, disse Jesus, não semeiam nem colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm um valor maior do que as aves dos céus? No próximo programa. Essa é a segunda coisa importante, a obra de Jesus. Para sempre um sacrifício pelos pecados. Por isso se assentou à direita de Deus. Ele não se assentou por ser o Filho de Deus. Ele sempre foi o Filho de Deus. Mas ele se assentou porque os nossos pecados foram expiados, uma vez por todas. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.